necessário, sobretudo, que o poder público, né, respeite os direitos das pessoas em situação de rua. A Defensoria Pública tem por missão, a Constituição atribui essa missão à Defensoria Pública, de ser a voz daqueles que são calados pelas atuais estruturas de poder, etc. Mas as pessoas em situação de rua sequer podem acessar os fóruns, né? Porque chega no fórum, não, tá sem tá de bermuda, não pode entrar. Pô, a violação já começa aí. Quem tem que tutelar o direito fundamental já começa violando, impedindo a entrada das pessoas no fórum. Centenas de milhares de pessoas em situação de rua no Brasil, talvez por falta desse cuidado anterior. E hoje, com a PEC 55-24195, essa população de rua aumentou consideravelmente no Brasil. Hoje vai aumentar mais ainda. Porque a violência acontece e nós não temos mecanismos de registro ou de proteção dessas pessoas quando elas vão denunciar. Assim como tem delegacias e espaços capacitados para colher denúncia contra idosos, contra mulheres. E sabe qual é a resposta que a gente tem dos delegados de polícia? Era questão de tráfico, ponto, não investiga, bota num buraco com um número, uma cruz e deu. E aquela pessoa é enterrada de uma forma tão invisível quanto a existência dela nesse país, sabe, enquanto viva. O problema é eu morar numa casa e denunciar. O problema é eu morar na rua e denunciar. Como eu vou denunciar? O pessoal da rua não quer denunciar. Ele não denuncia, ele tem medo, porque na real nós vamos fazer as denúncias e vamos continuar morando na rua. Se não tiver segurança para todos, pode ser de 10, de 15, de 20, de 30. Se não garantir a segurança desses 30, vai ser uma chacina, porque daí, né, a gente mora na rua, a gente está à mercê, né, de estar dormindo e chegar a botar fogo, de dar tiro, de um monte de coisa. Nossas mulheres na rua, elas são violentadas de tudo que é tipo. Desde quando está grávida, vai para dentro de uma maternidade e nem chega a dar a primeira mamada para seu filho e arrancam dela. E do mesmo jeito que ela está, largam ela, inserem ela na rua de novo. Mas em vez de tirar os seus filhos, arrumarem casas de acolhimento, casas de acompanhamento, onde aquela mãe possa estar se tratando e cuidando do seu filho, mas com autonomia. Eu acho que todo mundo conhece, né? Mas posso falar, né? Ele tem um problema que ele não tem na certidão de nascimento nem pai nem mãe. E isso é algo muito incomum. Então o que acontece? Sempre que o Reginaldo é abordado, a polícia quer levar ele para a delegacia para fazer a identificação dele, para saber quem é, porque acha que ele está com documento falso ou com alguma outra coisa, né? Nós fizemos na semana passada um pedido de habeas corpus para ele, ainda não foi impetrado, ainda não entrou na justiça, para que ele jamais seja conduzido à delegacia se a razão da condução for o simples fato de não ter pai e mãe no documento. Até então, população de rua é marginalizada, inclusive nas estatísticas. Na infância e juventude, por exemplo, na Defensoria da Infância, que eu atuo, a gente faz defesa de adolescentes que praticaram supostamente ato infracional. O que tem denúncia de tortura policial em relação a esses adolescentes é infinito. Mas a gente tem documentado, embora não seja a Defensoria que vai propor a punição para o policial, a gente documenta isso para depois coletivamente apresentar para o Ministério Público e falar, eu quero apuração de cada um desses procedimentos. Precisamos trabalhar muito, precisamos de uma formação, precisamos mapear as violações e as violências que a população de rua sofre. A assistência que mantém a população de rua, né? Eu acho que a gente está muito mais longe disso dentro da política do Decreto 7.053, né? E o que nós precisamos hoje? Acho que uma campanha nacional sobre a população de rua, o perfil da população de rua. Mas articular junto ao Ministério das Cidades, ao Ministério do Desenvolvimento Social, MDSA e outros órgãos competentes, para que criem estratégias para que as pessoas possam ter condições de sair da rua, inclusive. Porque não adianta criar políticas paliativas onde fica que nem fosse um labirinto. O cara não consegue sair porque não há alternativa de sair. Criar programas de trabalho, emprego e renda para essa população, de habitação. Porque quando diz aí que criança não é de rua, é claro que não é, mas também adulto não é de rua. Adulto não é de rua, idoso não é de rua. Mas por que nós estamos nessa situação? Por quê?
Porque é negado o direito dessa população historicamente no Brasil. Cabe também à Defensoria Pública pressionar os gestores nas ações civil pública para que os gestores venham trabalhar. Porque não é todo mundo que quer trabalhar com população de rua. É mais compromisso tanto da Defensoria Pública como do Ministério Público para garantir esses direitos. Porque mesmo quem queira ou não queira, com a ação civil pública, qualquer gestor, ele faz a política acontecer. Aquelas academias, piscinas, para idoso fazer hidromassagem, para idoso fazer alguma esporte cultural, mas o idoso da rua não tem acesso, ele tem acesso de olhar pela vitrine. E se olhar muito tempo é chamada a guarda municipal e aquele idoso ainda sofre a violência física e o preconceito de estar numa ferramenta onde é aberta para ele. Então o preconceito, a burocracia do Estado mata as pessoas, mata a população de rua, mata populações vulneráveis. Então é preciso o Brasil acordar e com ele a justiça para que essa população possa ser tratada com dignidade. Porque nós não estamos na rua porque não queremos, não. Não é opção, e sim falta de opção. Vou passar uma mensagem aqui para vocês que eu tiro assim da minha vida. Para lidar com a população hoje, situação de rua, tem que ter muita humildade, perseverança e não desistir. Porque muitos desistem fácil. Muitos vão 2, 3 vezes naquela pessoa e falando que é nada da vida, deixa para lá. Não, muitas das vezes aquela pessoa ela já perdeu todo o gosto da vida, entendeu? Muitas das vezes ela não tem mais incentivo para continuar a viver. Não desistam dessas pessoas, não desistam. Elas só precisam de uma oportunidade para sair daquela situação que elas se encontram.